Oi pessoal, sou Mariana Lage, estou aqui de novo, segundo vídeo. Nesse vídeo, então, a gente vai colocar a mão na massa para fazer uma colagem imagética. E no terceiro vídeo, a minha proposta é usar essa técnica do Soul Collage para fazer poesias, mas a gente ainda vai chegar lá. Antes da gente colocar a mão na massa, eu vou introduzir esse assunto da técnica. E por que a poesia já é uma extensão dessa técnica? Essa técnica foi inventada por uma psicanalista junguiana com fins terapêuticos. Então, é muito mais deixar que o inconsciente traga elementos para o consciente do que do consciente para o inconsciente. Por isso que essa técnica ela tem um estado mais meditativo ou mais intuitivo de ser conduzida. Você está aí, né, com seus materiais, com suas revistas. Você pega uma primeira revista e você vai folhear sem prestar atenção no texto, no que essa imagem quer dizer, por que essa imagem me chama atenção, o que ela significa para mim, o que ela simboliza. Não é nada disso, é só um fluir mesmo do olhar pelas imagens e deixar que aquilo que te chama atenção é simples, assim, gostei dessa imagem. Em síntese, a primeira parte do processo é fazer a seleção das imagens sem deixar que a mente racionalize a escolha. É aqui que a meditação do primeiro vídeo é importante. Se você não fez ainda, volta lá no primeiro vídeo, faz o pranayama por 3 ou 5 minutos antes de pegar nas suas revistas, nos seus materiais. A segunda etapa é fazer o processo de recorte das imagens que você selecionou. Vamos supor que você selecionou coisa demais. E isso é um fato, para a gente recortar todos os elementos demanda muito tempo. Uma dica, você pode espalhar as imagens que você selecionou e recortou mais grosseiramente, para você perceber os elementos que você sente que você pode usar agora. E uma outra dica também é você ter uma pasta para você ir recortando aos poucos, porque às vezes você tem um tempo de selecionar as imagens, mas não tem tempo de fazer. Então pode ser em processos, como se eu estivesse segmentando ao longo do tempo esse processo de feitura. Nesse ponto, você já fez uma primeira seleção do que você sente que vai ser usado agora na primeira colagem. Nessa etapa, com as imagens espalhadas na mesa, você vai fazer uma segunda seleção. Espalhe bem na sua mesa aí, para que você possa ver bem cada um dos elementos que você tem. Uma outra dica importante, vocês vão pegar a folha, não que vocês já vão começar a colar. A colagem mesmo, o uso da cola, é a última etapa desse processo. Então você vai usar aqui só de referência do seu espaço de composição. Geralmente vai ter uma imagem que te chama muita atenção, nessas que você já selecionou. Você pega essa imagem que mais te chamou atenção e coloca ela na folha. A imagem ela já vai te dar um pouco o direcionamento da folha. Um fator importante da colagem é essa experimentação sem necessidade de conduzir muito processo, que é só ver mesmo como que pode ser interessante, se vai ser em formato retrato, ver o que ela te diz, o que você sente em relação da imagem com o espaço e o que você sente quando você vira a folha em formato paisagem. Normalmente é uma percepção muito sutil mesmo, assim, não tem argumento mesmo não, você só percebe que parece que é assim. E aí nesse momento você vai fluir então por essas imagens, você já selecionou a primeira, você vai olhar com calma pelas que você já tem também. Quando você, por exemplo, você pega um segundo elemento, é um experimentar assim da localização desse elemento na página, que também não é você que conduz o processo, é como se a imagem precisasse de você só para ser deslocada e você só fizesse essa ação de permitir que ela flua na sua frente e forme um quadro que está lá no fundo, no seu inconsciente, mas que precisa desses elementos para ele ficar visível. Aí eu já selecionei, eu sei mais ou menos que são essas, que esse mais ou menos é o começo, né? Eu vou usar a minha base de corte.
Então, esse é o momento da diferença entre a tesoura e o estilete, que dependendo da imagem, você consegue fazer o contorno com a tesoura. Que ela é uma imagem maior, porque as curvas não são tão complicadas. Isso eu estou falando do contorno externo. Mas vai ter um momento dessa imagem mesmo que eu vou precisar do estilete, pode até me atrapalhar se eu insistir demais no uso da tesoura. Tem um outro detalhe, o estilete ele te dá mais precisão no corte. Ele acaba te desacelerando no processo do corte. Para quem gosta dos detalhes, o corte no estilete ele vai demandar mais tempo, então para quem gosta também da colagem como um processo meditativo, o estilete ele vai dar muito essa oportunidade de se perder no tempo. Tem detalhes que são quase impossíveis de serem feitos com a tesoura. A minha relação com esses materiais tem sido bem intuitiva, então eu estou falando de um lugar de quem não frequentou escola de arte, que não é o lugar do especialista em materiais, é um lugar do interessado e que pesquisa aos poucos, com essa liberdade de poder experimentar sem precisar ser um especialista. Tem todas as minhas imagens recortadas. Vou voltar com a minha base para o centro, minha mesa. E eu vou brincando com esses elementos como se eles fossem quebra-cabeça que não sei ainda como é que eles se encaixam. São peças que não são óbvias de encaixar. A gente vai brincando sem nenhuma necessidade de concluir rápido ou de acertar. E também brincando com essas camadas e como elas podem ser intercaladas é também esse exercício de liberdade. Não importa a quantidade de elementos que você quer usar. Você segue experimentando até sentir que não entra mais nada. Aí é a hora da gente colar. Então você vai pegar a sua cola, virar no seu potinho. A gente vai começar com um pincel mais fino, a gente vai explorar aqui os pontos de contato de cima para baixo. Vou criar só um ponto de contato para começar depois a colar os elementos. Você quer ser bem cauteloso com onde você coloca a cola. Essa é a diferença do pincel com a ponta mais fina para o pincel de ponta mais larga, que vai ser basicamente a quantidade de cola que você consegue espalhar e a precisão com que você consegue colocar na parte que precisa ser colada. E aí, nesse momento, você vai cuidar dos limites entre uma camada e outra para que não fique ponta solta. E a última camada vai ser colar no papel. Nessa hora serve muito paninho, porque a tendência é sujar a ponta dos dedos. Apenas tome cuidado de verificar se todas as pontas e contornos estão bem colados. A sua colagem está pronta agora. Essas são as imagens que eu fiz enquanto eu gravei o vídeo e também enquanto eu tentei gravar, eu fui fazendo diferentes colagens. Meu convite é mesmo para que você se permita criar sem nenhuma seriedade, sem nenhuma necessidade de acertar. Então é isso. Aproveite essas primeiras imagens que você selecionou e não usou para você continuar fazendo outras colagens. E para quem estiver interessado nesse método da soul collage, você pode pesquisar por Sina Frost, que é essa psicanalista junguiana, ou soul collage no Google e você vai descobrir ela mesma ensinando todas as partes desse processo que eu acabei não trazendo. E a gente se vê no próximo vídeo, terceiro, em que eu vou usar de forma livre esse método do soul collage para fazer poesias colagens. A gente se vê lá.